Bom dia, professora. Bom dia a todos. A nossa equipe ficou com o conto O Fato Completo de Lucas Matesso, do autor José Landino Vieira, e a nossa equipe aqui é composta, por Pamela, Felipe, Giovana e eu, Andresa Pessoa. Antes da gente entrar realmente no conto, a gente vai fazer um pouquinho de histórico, do próprio autor, falar um pouquinho da história dele, da vida, da biografia e também do movimento político, de todo o histórico, background por trás das obras dele. Então, falando um pouquinho sobre o autor, José Vieira Mateus da Graça, nascido em Portugal em 1935, emigrou para Angola em 1938, conhecido pelo seu pseudônimo José Luandino Vieira, em homenagem a Luanda. É também reconhecido como cidadão angolano pela sua participação no movimento de libertação nacional e contribuição no nascimento da República Popular de Angola. Então, como vocês podem ver, além dele ser um escritor muito renomado, muito conhecido, em Angola e no mundo inteiro, um dos maiores escritores da língua portuguesa, ele também foi muito participativo na vida política de Angola. Ele, inclusive, chegou a ser preso, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa participação política dele na sociedade, ele chegou a ser preso. Enquanto estava preso, ele recebeu algumas premiações. Em 1965, ele recebeu o Grande Prêmio de Novela por Luanda, que é uma das obras dele, que, inclusive, esse prêmio foi censurado, Teve até um assalto lá na sede da Sociedade Portuguesa de Escritores, que é a instituição que premiava, os autores. E, inclusive, essa mesma sociedade ela foi extinguida depois de premiá-lo, porque foi censurado o prêmio, porque ele estava preso e a polícia lá, o movimento político que estava na época, o cenário político não permitia ou não queria permitir que ele fosse premiado. Ele recebeu também o Prêmio Sociedade Cultural de Angola, em 1961, o da Casa do Império dos Estudantes de Lisboa, em 1963, e o da Associação de Naturais de Angola, em 1963 também. Em 2006, ele foi indicado ao Prêmio Camões, que é um dos maiores prêmios da literatura portuguesa, de língua portuguesa. E na época que ele recusou esse prêmio, ele falou que foram por motivos íntimos e pessoais, mas posteriormente, em uma entrevista para o Jornal de Letras, Artes e Ideias, ele falou que era porque se considerava um escritor morto, porque ele disse que esse prêmio seria para escritores mais atuais, e ele já tinha, de acordo com ele, já tinha feito a sua melhor obra e já tinha se passado lá nos anos 60, 70. Ele se enquadra na denominada geração da cultura, que surgiu justamente no final dos anos 50. Então, como eu já falei, o José Landino ele teve uma participação política e social muito grande, em Angola. Inclusive chegou a ser preso, então acusado de ligações políticas com o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. Ele foi preso em 1959 pela PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, no âmbito em que ficou conhecido como Processo dos 50. Então, ele passou mais de uma década na prisão, apesar de o movimento no final ter tido sucesso, porque a Angola se tornou independente, Mas depois de 1959, em 1964, ele foi transferido para um campo de concentração no Cabo Verde, onde ele passou 8 anos, e foi liberado, só em 1972. Mesmo assim, com essa liberação, ele ainda ficou em regime de residência vigiada, E foi quando ele foi morar em Lisboa, certo? Então, além disso, apesar disso, na verdade, apesar de ter sido preso, ele não parou de construir, a sua obra. Inclusive, como eu vou mostrar no próximo slide, boa parte da obra dele foi construída, foi feita quando ele estava preso. Então, depois que ele foi liberado, ele continuou tendo uma influência muito grande, no cenário político e social de Angola. Então, ele foi nomeado para a Televisão Popular de Angola, que organizou e dirigiu de 1975 a 1978, para o Departamento de Orientação Revolucionária do MPLA, que foi o motivo pelo qual ele tinha sido preso, e ele dirigiu até 1979,
E também para o Instituto Angolano de Cinema, que ele organizou e dirigiu de 1979 a 1984. Foi também membro fundador da União dos Escritores Angolanos, onde exerceu a função de secretário-geral desde a sua fundação, né, em 75, até os anos 80, né, 1980. Foi também secretário-geral adjunto da Associação dos Escritores Afroasiáticos, de 1979 a 1984, e, de novo, secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, de 1985 a 1992. E aí, né, depois disso tudo, de tanta participação, depois do colapso das primeiras eleições em 1992, e recrudescimento da Guerra Civil, ele abandonou a vida pública, ou seja, ele saiu dessa vida política e dedicou-se unicamente à literatura, né, que foi quando ele fez a última obra, que foi pela qual ele foi premiado com o Prêmio Camões, né, que é o Livro dos Rios. Foi a última obra que ele fez, né, depois dessa vida política aí, né, que ele deixou a vida política. Então, essa vida política dele foi bastante movimentada e foi também, né, o que garantiu o título de cidadão de Angola, como já foi previamente mencionado. E esse histórico político recai muito nas suas obras, como a gente vai ver em seguida. Então, para contextualizar, né, tanto as obras quanto o conto, como eu já falei previamente também, boa parte das suas obras foram produzidas no período em que ele estava preso, incluindo Vidas Novas, Luanda, Nós do Mukuluzu e, né, mais algumas que ele também produziu lá naquele período de mais de 10 anos que ele passou preso. Então, a sua obra, ela se divide em duas fases. A primeira, que agrega as histórias escritas em 1962, ou seja, todas incluídas em Vidas Novas, que, né, dessa primeira parte de Vidas Novas, ainda tem um limite muito grande com o discurso clássico, né, a gramática normativa, muito presa a isso, né, não tão afastada assim a norma, né, do português europeu e do modo narrativo europeu também, do modelo de conto curto, a Maupassant, eu acho que é assim que fala o nome. E a segunda parte, a segunda fase, com duração de 10 anos, inaugurada pela escrita de Luanda, tenderá progressivamente para a destruição da pacatez de leitura, disseminando marcas de angolanização da língua portuguesa. Então, nessa segunda fase, ele já quebra com essa norma, com essa regra, né, da gramática normativa e já traz, né, um pouco de gírias, neologismos, né, tipicismos, as tradições orais africanas, para construir, né, uma literatura para reconhecimento da sua diferença. Então, ele queria mostrar realmente a linguagem de Luanda, de Angola, como realmente era, e não atrelada ao português europeu, à Europa, né, e ao modelo que já existia. Então, na primeira fase ainda, né, nessa primeira fase ainda ligada com o português da Europa, que se encontra Vidas Novas, né, que se encontra o fato completo de Lucas Matesso, que a gente vai dar continuidade agora na interpretação e análise. O conto que nós iremos tratar é O Fato Completo de Lucas Matesso. É um conto presente no livro Vidas Novas, que traz uma série de contos do autor. A narrativa desse conto, ela foi escrita durante o período em que o Luandino Vieira estava preso, então ela representa o momento histórico e a experiência carcerária que ele teve nesse período. Sobre a escrita do conto, o Gustavo Ruckers, ele afirma que, tendo como foco sempre o cotidiano dos muçeques, o que Luandino Vieira faz é justamente uma representação da linguagem e dos discursos dos moradores dessas áreas. A linguagem empregada por Luandino Vieira é largamente apontada pelos críticos como a grande contribuição deste autor à literatura angolana. Do estilo praticamente neutro dos narradores do neorrealismo, evoluiu-se para a construção de linguagem que representa e cria essa noção de hibridação. O português é falado nos muçeques devido ao processo de superposição cultural. Santos e Cardoso afirmam que é assim que compreendemos que a linguagem de Luandino Vieira não é nem o português canônico europeu, nem o português misturado
com quimbundo, falado nos museques angolanos, mas uma amálgama dessas coisas que gera uma língua poética única. O conto é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente já tem a apresentação de todos os personagens que vão fazer parte dessa história, que no caso é o Lucas Mateso, o guarda prisional, o chefe e a mulher do Lucas Mateso. Na primeira parte, se inicia com o guarda conversando com o chefe, informando que ele tinha ouvido uma conversa entre a mulher do Lucas e ele, uma conversa baixinha, mas só que ele ainda tinha ouvido, de qualquer forma, da mulher dele falando pra ele que ela iria trazer pra ele na próxima visita o fato completo. Aqui a gente tem o trecho, né? O velho guarda prisional riu com a confiança desse chefe que podia mesmo ser ainda filho dele. Ora, quer saber? No fim da visita, os sacanas abraçaram-se para se despedirem e julgaram que eu não estava a ouvir. A mulher do gado falou-lhe baixinho em mandar o fato completo. O fato completo? Sim, chefe. Foi isso que a tipa disse. Pra que raio que é esse gado o fato completo? Com este calor, ou o sacana pensa que o processo dele vai para o tribunal? Para os portugueses, esse fato completo era uma roupa. E esse desentendimento, digamos assim, é o que desenrola essa história. Nisso, esse chefe ele estava com pressão muito grande em ter resposta do Lucas, porque o Lucas ele era um preso político e esse chefe ele estava tentando descobrir quem era o líder do movimento contra o governo. Já estava há 3 meses com o Lucas preso, sendo torturado, passando fome, e ele ainda não tinha conseguido descobrir quem era esse nome. Aqui tem até um trecho dessa tortura que o Lucas sofre. O bufo que tinha queixado jurava que o rapaz tinha ligação com o Congo, mas em 3 meses de interrogatórios, porrada todas as vezes, dias sem comer e sem tratamento, nada que conseguira ainda saber. Uma coisa por ali e por acolá, conversa sem importância, mas nenhum nome. Chamava-lhe para interrogatório pela noite dentro, mandava-lhe molhar o corpo, antes de o ajudante lhe arrear uma surra de cavalo marinho. O homem torcia, gemia, borrava às vezes. Pedia perdão, mas bem espremido como ele sabia fazer, não lhe dava nada. Ou seja, ele estava há 3 meses torturando ele e não conseguia resposta, não conseguia resultado, e ele estava sofrendo uma pressão por causa disso. E ele vê nisso, esse fato completo, uma oportunidade, porque ele achou que poderia estar vindo um bilhete, alguma informação que a mulher do Lucas ia trazer para ele, e essa seria a chance dele. O conto se encerra com o chefe mandando suspender a comida para o Lucas por 2 dias. Aí a segunda parte inicia com o chefe dando comida para o Lucas na sexta-feira, que é quando a mulher do Lucas traria as roupas para ele, comida, lençol, essas coisas. E o chefe pergunta pro Lucas pelo fato. Só que o Lucas não entende o que ele tá pedindo. Aí o chefe vai pegar as roupas do Lucas, procurando esse fato completo, procurando essas roupas, para ver se encontrava algum bilhete, alguma informação sobre esse movimento, alguma informação do líder pro Lucas, qualquer coisa que fosse útil para ele mostrar pro chefe dele. Ele vê a comida, não encontra nada na comida, procura as roupas, lençol, rasga tudo, ele fica furioso porque ele não encontra nada. Aqui tem um trecho, né, dessa fúria do chefe por não encontrar nenhuma informação válida. Agarrou raivoso no lençol, a machucou-lhe nas mãos, arrumou no monte e com o dedo já a tremer e o suor a aparecer, pequeno cacimbo na testa careca, segurou o pijama. Ora isso, o pijama era mesmo o fato que vinha ali. Encheu-se com a última coragem que sobrava da dúvida de não encontrar e conseguiu rir no chefe. Ora, agora é aqui que vai aparecer. É o único fato completo que há aqui. Os dedos procuraram devagar nos bolsos, no colarinho, nas bainhas, e cada vez que as mãos não sentiam nada, as rugas na testa iam ficando mais fundas. Eram rios pequenos, onde corriam a água do suor. Irritado, começou a rasgar o colarinho e meteu lá os dedos, tirando para fora o pano que servia de reforço, rasgando-lhe também. Nisso que a gente vê ele já desesperado, procurando algum fato completo,
algum bilhete no fato completo, na verdade, sem encontrar nada, achando que poderia ser uma informação falsa, uma coisa assim. E nessa fúria toda, ele manda o guarda prisional buscar o Lucas pra saber o que foi que aconteceu. Nessa parte 3 do conto, ela retrata a tortura que o Lucas sofre. Aqui a gente tem um trecho de como começou essa tortura, porque o chefe não encontrou nada no fato. Ainda nem tinha dado um passo no gabinete. Estava a olhar o chefe a sorrir bondoso, quando o chicote lhe apanhou num rio de fogo do pescoço até nos rins, colando a camisa velha na pele. Lucas Matesso, apanhando assim à toa, gritou, cobrindo a cara com as mãos. Já sabia o ajudante do chefe ia lhe bater mesmo na cabeça, como era mania dele. O riso de mabeco do homem misturou-se nesse fogo de jidungo na pele e na cara dele. O chefe estava-lhe já a berrar. Tudo, quero tudo. Hoje não é como as outras vezes. E o chicote atirava-se para lhe apanhar nas costas, na frente, torcendo-lhe o corpo, que ele queria ainda fazer ficar direito, quieto, e abrindo a boca, que ele queria mesmo fechada, calada, sem uma palavra de perdão para esses homens. 3 meses ali, e sempre com a pancada no corpo, na cabeça, parecia a vida deles. Não sabia mais nada. Só bater, só arriar. O ajudante ria e levantava o braço gordo bem alto para deixar cair com força o grosso chicote, que punha um barulho diferente nessa manhã bonita. Chamados pelos gritos do preso, os cães correram e adiantaram ladrar-lhe, trazendo mais confusão nos pés que arrastavam no cimento, no barulho da cadeira a cair, com Lucas Matesso batendo com a cabeça no chão, o chicote sempre a arrear-lhe, e então, quando ia mesmo falar perdão, para ver ainda se o chefe parava, a voz rouca e má entrou-lhe nas orelhas. Pronto, ó Adão, um balde de água. Nisso, esse capítulo vai retratando a tortura do Lucas, a consciência dele sobre o que estava acontecendo, e acaba que o chefe pede pro Lucas desse fato completo, e acaba que depois se entende que o fato completo, para Lucas, que era angolano, era um prato de comida, um tipo de prato, enquanto pro chefe, que achava que o fato completo era uma roupa, que vinha uma informação nessa roupa. Ou seja, apesar já do que ele sofreu na busca de informação, ele sofreu mais ainda porque achavam que ele tinha informação que ele não tinha. Tudo por um mal entendido. Agora, a partir do que a gente entende do conto, né, do que foi falado pela Pamela, agora a gente vai entender o contexto em que o conto se situou, né, historicamente, e o que ele representa, o conto em geral e cada personagem a partir de uma análise bem breve. Mas, de modo geral, a contextualização do conto se refere ao salazarismo. O salazarismo foi um período político de Portugal, especificamente, e como a Angola foi colônia de Portugal, consequentemente, ela afetou, né, com esse regime político. O salazarismo, ele reinou, né, ele esteve presente em Portugal e em suas colônias do ano de 1933 ao ano de 1974. Então, a Angola ela teve a sua independência em 1975. Então, antes disso, ela pegou todo esse período ditatorial. Então, basicamente, o salazarismo ele se equivale à ditadura que nós tivemos aqui no Brasil, mas também se equivale às outras ditaduras, como, por exemplo, o nazismo. O salazarismo foi também chamado de Estado Novo. Ele foi imposto pelo Antônio Salazar, né, que ele se intitulava como o salvador da pátria. Né, ele tinha esse olhar de supremacia em relação a ele próprio, né, às demais pessoas da sociedade e, consequentemente, de outras colônias que eles tinham naquela época. Então, esse salazarismo, né, esse período ditatorial, ele criou várias consequências, digamos assim, várias proibições, como toda ditadura cria e define, né, para a sociedade. E essas proibições, essas regras de conduta, né, que o ditador
ditatorial tem, nesse quesito aqui, nessa questão do salazarismo português, ele foi criado a partir da Legião Portuguesa, que, por exemplo, só para citar algumas proibições que eles instauraram, por exemplo, tinha a política do livro único nas escolas, né? Então, o livro ele era único a partir do conteúdo que era previsto pelo governo para que nada fugisse do que eles queriam que a população visse naquele momento, né? Outras proibições também, que são até meio estranhos, digamos assim, né? Mas eles proibiam as pessoas de beber Coca-Cola, de jogar cartas, né? O baralho, de dormir em banco de jardim, de usar isqueiro sem uma licença, como se, né? O isqueiro fosse uma arma, digamos assim. Proibiam também as mulheres de usar biquíni, era proibido beijar na boca. E nesse período, né? Como toda ditadura também, né? Tinha uma supremacia masculina. Então, nesse caso aqui, a mulher precisava da autorização do marido para viajar, nesse período que ocorreu. E uma que eu considero a mais cruel de todas, né? Mas, enfim, é que o homem, ele poderia matar a mulher caso ela cometesse adultério, né? E essa regra, ela só valia nessa sequência, né? A mulher. No caso, se o homem cometesse adultério, ela nada poderia fazer. Então, de modo geral, essas eram as características do salazarismo que também afetavam diretamente a Angola. E a gente precisa entender esse contexto político, essa ditadura, para entender também o que o conto e o que os personagens representam na história. Agora, tendo visto, né, o resumo que foi feito pela Pamela, que a gente pôde ver o que acontece na história, o passo a passo, o que acontece com o Lucas, a gente pode agora, né, a partir também dessa contextualização desse momento, desse período histórico que a Angola passou, a gente pode fazer uma breve, né, análise das personagens desse conto. A gente tem o Lucas Matesso, que nesse conto a gente pode observar que ele não representa apenas uma personagem, mas ele representa todos aquelas pessoas que lutavam, né, contra esse período ditatorial, que lutavam pela liberdade de expressão e principalmente nesse período lutavam pela liberdade da Angola, né, dessa colonização, por essa independência. O Lucas era essa pessoa que estava à frente dos protestos, que estavam lutando e dando, né, de fato a cara para conseguir, né, os seus direitos de cidadão, de povo, e querer, né, sair dessa colonização, dessa politicagem portuguesa que afetava tanto a população angolana. E a gente tem o Domingos como um personagem que de fato não aparece, mas é um personagem que ele é muito buscado, né, pelo guarda e pelo chefe, porque o Domingos ele representa aquelas pessoas que estavam à frente, que organizavam aqueles movimentos de protestos, que movimentavam aquela população, aquela massa viva, né, que protestava, mas que o Lucas a todo custo ele o protegia, né, porque o Lucas sabia da valiosidade que o Domingos tinha naquele momento, então ele sabia que não podia revelar aquela identidade, revelar seu paradeiro, porque o Domingos era essa pessoa que movimentava, que juntava forças com as outras pessoas e iam à luta. Então, o Lucas e o Domingos, eles representam, né, essas pessoas. E a gente pode também fazer até uma breve comparação com o período ditatorial que aconteceu também no Brasil, em demais países também que ocorreram esse tipo de momento histórico, né? Que a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve movimento de artistas, não só de artistas também, mas de várias outras pessoas que iam lutar, né, contra esse período, contra essa política para, enfim, conseguir os direitos. E aí, nesse período, nesse contexto angolano, o Londrino vem representar no conto essas pessoas através do Lucas e do Domingos, né? Essas figuras. E o guarda prisional e o chefe a gente reconhece, né? A gente não precisa nem ir tão a fundo para perceber que eles representam esse amargo português, essa coroa portuguesa inóspita, né? Que tanto deflagrou
o povo angolano, não só o povo angolano, mas todos os países, né, que foram colônias de Portugal. E aí eles vêm representar essa coroa portuguesa, né, colonizadora e repugnosa, né, digamos assim. E aí a gente tem a mulher de Lucas Mateus, que a gente pode fazer uma breve análise dela como aquela que, assim como ele, Domingos está ali na luta, né? Também mantendo o Lucas ali firme e forte e informado também das coisas que estão acontecendo. Então, basicamente, essa é uma breve análise dos personagens. A gente poderia ir bem mais a fundo e falar muito sobre cada um deles, mas a gente pode perceber essa visão geral de cada um, né? Adentrando mais um pouco nas obras do conto, a gente vai conseguir perceber algumas cenas de tortura e de violência. Violências essas que de como eram tratados presos políticos, tanto na Angola quanto no Brasil. No conto, ele apresenta uma violência que vai se destacar mais como se fosse uma violência mais braçal, né? E a gente vai conseguir observar alguns trechos do conto que relatam o seguinte: mas os homens não desistiam, gritavam dentro das orelhas dele. O ajudante não parava de bater e Lucas Mateus queria mesmo se lembrar, gostava ainda de saber o que era essa conversa do bilhete, mas nada que lembrava o mesmo, só as palavras do chefe, as chicotadas do ajudante, berros, o fato completo, o fato. Onde vem o bilhete? Outro trecho. O chefe agarrou no balde da água e despejou outra vez na cabeça ensanguentada, no corpo rasgado de Lucas Mateus. A dor era muita, a pisar-lhe em todo o corpo. 3 meses de castigo, de fome, pancadas e conversas tinham-lhe custado aguentar, ficar calado, com o nome de Domingos. Mas, nessa hora, olhando a luz amarela do azeite, palmo no fundo da panelinha, a dor fugiu. Voou as lágrimas, era só água sem raiva que tinha bebida no Lucala. Gingundo do doer das feridas era ainda esse gingundo vermelhinho que ele mirava nas costas do peixe. Bem, aí a gente consegue perceber um pouco dessa violência que o conto ele quer trazer, essa violência que o negro ele sofria. E ele ainda apresenta alguns fatos de por que é que o Lucas Mateus ele foi torturado, né? Um fato era que ele escondeu, né, o paradeiro do seu chefe, que era o Domingos, que ele era um líder do movimento contra o governo opressor, que a gente consegue perceber muito trazendo no contexto mais do Brasil, né, que naquela questão dos quilombos, que quando acontecia, né, que alguém não revelava, ou eles tentavam descobrir, né, os senhores do mato tentavam descobrir onde eram os quilombos, aí usavam dessa tortura com os outros negros para tentar descobrir e destruir os quilombos, recuperar os escravos, e a gente consegue entender que o homem colonizador ele utilizou essa forma de tortura contra os negros para impor, né, as suas regras, impor as suas condutas que estabeleciam, que eles mesmos estabeleciam, né, como o conto ele apresenta. E a gente consegue perceber hoje em dia, até hoje, às vezes, na sociedade que a gente vive, que tem muitas pessoas brancas que elas tentam impor, né, essas condutas, essas regras com os negros, com as pessoas que não são da mesma classe social, ou então do mesmo tom de pele, né, da sua mesma etnia. Então, tem muitas pessoas que fazem isso. E aí é que nem um ensaio que eu vi, que era da Toni Morrison, que é ser ou tornar-se um estrangeiro, que muitas das vezes a gente tem que ver se a gente quer ser o estrangeiro ou não, se a gente quer se colocar no lugar do outro, e muitas das vezes a gente não se coloca. Muitas das vezes a gente faz o preconceito acontecer muitas das vezes inconscientemente, né?
mas que muitas das vezes a gente tem que se colocar no outro. A gente tem que se colocar, quer ser o colonizador ou o colonizado. Então, é isso que um pouco de uma análise que o conto ele quer trazer pra gente. Dessa forma, a gente encerra a apresentação do conto. A gente recomenda muito a leitura desse conto, ele é muito interessante, ele prende a leitura, e quando a gente consegue fazer esse recorte histórico e perceber o que ele traz pra gente lembrar também, muitas vezes, do que o Brasil passou, né, que a gente pode fazer essa comparação com a ditadura. Então, a gente recomenda a leitura, ele está disponível no Classroom, também está na internet, muito fácil de encontrar. E muito obrigada pela atenção de vocês.